Eu sei que muitas pessoas preferem conteúdo prático, mas a teoria é quem dá base para a nossa prática clínica. Então vem comigo que eu vou falar sobre alguns conceitos teóricos biomecânicos que são muito importantes para a reabilitação das crianças. Existem dois ângulos que são importantes para a formação do quadril. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre um deles, que é o ângulo de inclinação do colo femoral. Então, vamos imaginar que aqui nós temos o fêmur, aqui nós temos o colo femoral e a cabeça femoral. O ângulo que a gente está falando é aqui, o ângulo de inclinação do colo femoral, do quanto ele está inclinado ou menos inclinado. Para começar a falar sobre isso, a gente vai ter que relembrar como o bebezinho fica dentro do útero, para caber naquele espacinho pequenininho. Existem algumas alterações biomecânicas no membro inferior relacionadas a esses ângulos, para que ele possa ficar ali naquele espacinho. Então, a primeira alteração é que o bebê fica numa flexão de quadril, numa contratura em flexão de quadril. A perna fica muito próxima ao tronco. Outra alteração é esse ângulo de inclinação do colo femoral, que ele fica maior para que o bebê consiga fazer uma abdução e entrar naquele espacinho. E outra alteração é relacionada com o ângulo de anteversão, que a gente vai falar no próximo vídeo, mas só para explicar aqui agora, que é quando o bebê está com a cabeça femoral mais girada para frente para fazer uma rotação externa maior e também conseguir ficar ali naquele espacinho pequeno. Depois que o bebê nasce, esses ângulos vão sendo modificados pela ativação muscular, pela descarga de peso. Então a primeira coisa que vai acontecer é quando a gente coloca esse bebê de barriga para baixo, que ele vai alterando aquela contratura em flexão. Então a cadeia anterior vai sendo alongada, a cadeia posterior vai sendo ativada e aí começa a reposicionar esses ângulos. Depois o bebezinho começa a sentar, começa a ficar de quatro apoios, de joelhos e começa a ficar em pé. Então a ativação muscular é intensificada ainda mais e o quadril começa a receber descarga de peso. Então quando o bebezinho fica em pé, o peso corporal age sobre o quadril, a força de reação ao solo também age sobre o quadril e vai empurrando essa cabeça femoral para baixo e reduzindo esse ângulo de inclinação. Então ele fica numa posição mais adequada para acoplar aqui no acetábulo. Então quando ele está numa inclinação maior, ele não está bem acoplado no acetábulo. Quando eu vou colocando sobrecarga, o ângulo vai reduzindo e ele fica numa posição mais adequada para encaixar aqui no quadril. Na prática, por que isso é importante? Porque vai ajudar a evitar os deslocamentos do quadril. Então, por isso que a gente tem que proporcionar posturas diferentes que vão permitir descarga de peso para as crianças desde cedo. E já aos 9 meses colocar essa criança em pé para que a gente possa ter esse acoplamento, essa redução do ângulo e aí o acoplamento aqui do colo da cabeça femoral no acetábulo. Esse ângulo ele é reduzido principalmente aos 2, 3 anos de vida e não é à toa, porque nessa fase as crianças estão fazendo o quê? Andando, correndo, agachando, levantando. Então esse quadril está recebendo muita carga, muita ativação muscular e tudo isso ajuda a remodelar essa angulação. Por isso que com crianças atípicas nós precisamos da mesma experiência, para que elas também tenham a oportunidade de fazer essa alteração de ângulo e poder posicionar o quadril numa posição melhor para o encaixe aqui no acetábulo. Então, a teoria é aliada à prática. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outro ângulo que também é importante para prevenir deslocamento.